Olá, bem-vindos a mais um episódio do canal Mil e Um Projetos. Temos mais uma entrevista e desta vez fomos até ao continente africano e convidamos o Elias Batista para para partilhar connosco algumas ideias sobre a gestão de projetos em Moçambique e sobre como é que será, na opinião dele e na visão dele, o futuro não só da gestão de projetos como da economia naquele país. Convido-vos a dar atenção à conversa. Vou antes só introduzi-lo e explicar-vos um bocadinho melhor quem é o Elias Batista. Como já disse, o nosso convidado chama-se Elias Batista, é licenciado em Engenharia Civil, mestre em Engenharia Geotécnica e Sísmica e também em Gestão de Projetos. É membro da Ordem dos Engenheiros de Moçambique, é presidente do Fórum de Jovens Engenheiros da Comissão Internacional de Grandes Barragens e é neste momento engenheiro especialista naval Moçambique, com funções de coordenação, de assistência técnica em matérias ligadas com a segurança de barragens. Já teve experiência no Departamento de Barragens da Técnica Engenheiros Consultores, foi chefe de Departamento de Fiscalização de Obras e engenheiro sénior, tendo participado nessas funções na construção da fábrica da Heineken, em Moçambique, e também do projeto de reabilitação da barragem de Corumana. Vamos então dar atenção à conversa, cerca de meia hora, cheia de insights muito interessantes sobre a realidade de Moçambique. Até já. Olá Elias, bom dia. Obrigado por teres aceito o convite para gravarmos esta entrevista aqui no canal. Para nós é muito importante ter a percepção e conhecer um bocadinho mais sobre o trabalho que está a ser feito em Moçambique e obviamente que o teu testemunho é vital para isso. Queria só dizer que, como digo sempre, que só vamos ter duas regras durante esta conversa. A primeira é que não vai haver cortes e, portanto, tudo o que for dito vai para o ar, aconteça o que acontecer. E a segunda que isto é uma conversa de amigos e, portanto, não há aqui grande formalismo, queremos estar à vontade, porque acho que nada mais do que estarmos à vontade para sermos genuínos, não é? Portanto, mais uma vez, Elias, obrigado por teres aceito o convite. Obrigado, Pedro, pelo convite. É sempre uma honra falar contigo, pá, e vamos lá ver se conseguimos de alguma forma transmitir aqui alguma mensagem boa para quem nos vai ouvir e ter aqui uma conversa bem descontraída sobre a gestão de projetos, que é o que começou a unir-nos, né? É verdade. Sim, estou certo que sim. E começaria já por uma pergunta base que é, qual é que seria a melhor forma de escrever-te, Elias? Exato. Esta é daquelas perguntas que é difícil a gente falar de nós mesmos, mas eu vou tentar focar-me no contexto aqui da nossa conversa, que é a gestão de projetos, e ir um pouco mais pelo lado profissional. Elias é um profissional com uma formação sólida a nível de qualificações, busca sempre aquilo que é atualização a nível do estado da arte, da gestão de projetos e das áreas em que eu também estou envolvido ao mais alto nível, a nível profissional, quer dizer. Uhum, Tenho um bom conhecimento técnico da área de engenharia civil, sou engenheiro civil, não me disse inicialmente, com especialização em geotecnia e também com uma formação de pós-graduação em gestão de projetos. E esse leque de conhecimento, fruto daquilo que é basicamente o interesse que fui tendo no dia a dia da gestão de projetos de engenharia civil e que sempre vão buscando ao longo do tempo ires complementando com mais conhecimento, vais inicialmente a pensar na gestão de projeto a nível da qualidade, a nível de uhum. processos, mas depois vais gradualmente perceber que precisas mais de alguma componente financeira aí no meio e essa questão toda vai se compondo naquilo que o Elias é hoje. Um profissional também bastante autónomo, mas com grande capacidade de interagir, relações interpessoais. Estive exposto a vários projetos internacionais e isso também ajudou bastante a ter Uhum. essa destreza e visão nesse aspecto, né? Dá-nos traquejo, não é? Dá-nos É, experiência. Muito bem. Sim, é isso senhor. mesmo. Só mais um detalhe para que fiquem a saber. Estamos a fazer esta entrevista diretamente de Tete, não é? É isso Que é aí. uma das zonas mais frescas de Moçambique. Era bom que fosse, mas é o nosso lugar
chave quando se fala de altas temperaturas, mas é o que se tem. É verdade. A primeira pergunta que eu tinha para ti tem a ver com a riqueza de Moçambique e com o potencial. Acho que concordamos todos que Moçambique é um país riquíssimo. Quando falamos do potencial turístico, é espetacular. Em termos agrícolas, eh, o meu pai costuma dizer que em Moçambique não é preciso cultivar, basta deixar as coisas crescer. Não é? A economia do mar é fantástica. O setor mineiro e o gas and oil são também pilares, não é? Há muita riqueza, especialmente no norte. Na tua opinião, o que é que falta para o país atingir o nível de desenvolvimento compatível com o seu potencial? Podia aqui elencar vários fatores, e aí para os indicadores económicos e para Uhum, várias vertentes disso, mas eu preferia fundamentalmente dizer que é importante o desenvolvimento do capital humano. Pessoas capacitadas que olham para as oportunidades com outros olhos, né? Não uhum, basta só ter riqueza, e têm de ser elas a força para que as coisas aconteçam. Precisamos olhar para frente, e cada um de nós, como moçambicano, encontrar o seu espaço para o desenvolvimento do nosso país e poder contribuir de forma mais efetiva, né? Isso é aquilo que nós podíamos dizer, a necessidade de uma profissionalização até do setor público, que é o mais demanda trabalho a nível do país e em cada um desses setores que o Pedro mencionou. Estamos a falar da próprio turismo, agricultura, profissionais que saibam fazer e que tenham capacidade de levar o país adiante e que sentimos neste momento que é um dos principais pontos fracos que o país tem. Teve avanços significativos, a gente não pode negar isso, mas com certeza que para o desbloqueio de muitas questões burocráticas até, ter pessoas que entendam os processos, prestação de serviços ao mais alto nível, vai trazer mais eficiência e isso pode ser o ponto necessário para que tudo o resto mude e que realmente a gente possa falar de turismo, agricultura, desenvolvimento dos recursos minerais de uma forma mais sustentável naquilo que é o conceito das nações agora, né? Mas eu penso uhum. que o desenvolvimento de capital humano é o fundamental Sim, percebo, para percebo. este, Sim, para porque este há muita capacidade, há muitos bons profissionais e se calhar com um bocadinho mais de capacitação conseguia-se atingir um nível que ainda não foi possível até agora, mas as coisas também vão andando, não é? E vão se desenvolvendo camada sobre camada. Aliás, se eu te pedisse para viajarmos 20 anos atrás no tempo, que diferenças é que podemos encontrar em Moçambique hoje em dia? Digamos, desde o ano 2000 até hoje, quais são as grandes diferenças, as grandes evoluções que se sentem em Moçambique? Eu penso que as mudanças são visíveis, né? E digo que para melhor. Quando digo para melhor, não estou a dizer que está tudo bem, mas Claro. foram dados passos significativos, por exemplo, para alguém se formar nas nossas 10 províncias há um tempo atrás, tinha obrigatoriamente que deslocar-se a Maputo, porque é onde tinha a Universidade Uhum, Eduardo Mondlane, que é que formou grande parte dos profissionais que são hoje a grande força do mercado de trabalho. Mas hoje em dia, podemos dizer que há uma redução deste número de estudantes que vem a Maputo para a formação, em que temos já nas províncias alguma capacidade instalada de instituições públicas e privadas que desenvolvem já atividades de ensino nos vários ramos de atividade, nas várias áreas de formação, quero dizer, e isto tudo trouxe um grande diferencial. Moçambique, vou dizer que recentemente a nossa independência foi em 75, então isto demonstra que a educação é um dos pilares daquilo que, uhum, que Moçambique se está a tornar hoje. Então, penso que essa visão que podíamos falar de longo prazo uh, é importante que se tenha, né? Embora podemos dizer até que vivemos recentemente um período conturbado, resultante da falta de confiança
no país, aquilo que são as nossas questões económicas que estão agora aí na ribalta, mas que definidos vários projetos prioritários que devem demandar o grande volume de negócio que vai acontecer nos próximos anos, que já estão aí, o próprio óleo e gás. Eu Uhum. penso que o futuro de Moçambique está nessa visão. Sim, concordo, não é? E mais uma vez voltamos ao tema da educação, porque a educação tem o problema, por assim dizer, que não se consegue ter o retorno em 2 ou 3 anos, não é? A preparação dos profissionais e desde a base, desde os níveis elementares até às licenciaturas, aos mestrados, aos doutoramentos, só esse ciclo demora bastante. E depois esses profissionais começarem a render no mercado e haverem quantidade suficiente para fazer diferença, demora tempo, não é? Mas é claramente a aposta que se tem que fazer, porque com profissionais capacitados é muito mais fácil do que termos que recorrer a mão de obra estrangeira ou estarmos dependentes de terceiros, não é? Exato. Olha que os projetos que já estão em curso e os que vão acontecer vão demandar grandes volumes de investimento direto estrangeiro, né? Sim, Que vai permitir criar condições necessárias para o desenvolvimento das outras indústrias e toda a cadeia de serviços associadas a essas cadeias. Mas não podemos continuar, por exemplo, a importar produtos básicos, a claro, continuar sim, a importar a mão de obra para todos estes sim. importantes projetos que o país vai necessitar aqui de mão de obra qualificada para fazer face, né, ao desenvolvimento do país. Até porque muitas vezes a mão de obra vem, faz o projeto e depois vai embora, não é? E deixa pouco É, valor acrescentado. É verdade. é mesmo isso, mas isso é daquelas coisas que já estão padronizadas, não é? Porque tem muito a ver também com a questão de fazer dinheiro. Alguém que investe Claro, claro. cria um incentivo a curto prazo de mão de obra intensiva estrangeira, mas para o desenvolvimento contínuo de projeto a longo prazo vai ser necessário uma mão de obra, vou dizer, qualificada, mas de Sim, muito baixo custo, local, em que pode dessa mão de obra ser o necessário para a empresa já poder, ao longo da sua operação, poder também ter crescimento, né? Que é o sim, que demanda sim, sim. investimento neste caso. Sim, eu até tiraria a questão do baixo custo e diria que para que depois do investimento ser feito, a operação aconteça, é preciso gente qualificada que seja do sítio, não é? Seja autóctone. Porque, obviamente, que ter expatriados a manter a operação de uma instalação de gas and oil, por exemplo, tem um custo muito maior do que se forem pessoas locais. Pela simples questão que estão expatriados, não é? Para além da Exato. eventual diferença de salários. E, portanto, há toda a vantagem em que sejam pessoas do local, neste caso moçambicanos, capacitados, certificados, a poder garantir, se possível, parte do projeto e depois a operação no pós-setup, não é? Penso que E esse é o desafio, sim, sim, depois tocou num ponto fundamental aqui na questão das certificações e está um pouco ligado até ao meu próprio percurso profissional, né? Eu sempre olhei para os currículos dos mais experientes no que eu faço e ver o que é que eu tenho que complementar, que é para também estar à altura e ser opção para os grandes projetos. Então, eu penso que é esta componente pensada a um nível um pouco mais abrangente, não Elias apenas e outros tantos moçambicanos também olham por essa perspectiva, mas que isso seja enquadrado na nossa forma de estar, que precisamos equiparar as nossas formações com a mesma qualidade que é feita uma formação fora, que é para também termos acesso prioritário ao mercado do trabalho interno, que sim. é o que muitos moçambicanos desejam para contribuir para Moçambique, né? E aí as certificações têm a vantagem de nivelar por cima o grau de exigência que é tido nos diferentes sítios. Um dos casos que eu conheço, como sabes, Elias, é o caso da IPMA. E na IPMA nós estamos em 73 países no mundo inteiro e as certificações que emitimos, por exemplo, em Portugal, não é? São válidas e reconhecidas em qualquer um dos 73 outros países do mundo
E estamos a falar essencialmente das economias mais desenvolvidas, não é? Pronto. O que demonstra que um profissional certificado está ao nível de um que foi preparado nos Estados Unidos, ou que foi preparado em Inglaterra, ou que foi preparado no Japão. E isso é uma garantia de confiança muito grande, porque também sabemos que neste negócio da formação e da certificação, perdoa-me aqui o abuso de linguagem, há muito charlatão, não é? Sim, sim, sim. Eu já queria tocar nesse ponto. Existem muitos profissionais também que se escondem nos títulos de certificações, né? É Mas verdade. o importante é garantir essa confiança a nível do mercado que vai demandar, de alguma forma, essa necessidade de equilíbrio e traz confiança, né? Sim, sim. Porque esta que é a parte mais importante. E outra coisa também é pensar que os projetos vão ter pessoas qualificadas de fora, mas que gradualmente também possam se garantir aquilo que a gente chama de transferência de conhecimento Sim, para os locais, e isso também vai fazer aqui a plataforma de nivelamento e depois sim, cada sim. um ao seu nível vai poder escolher qual é o melhor caminho, mas penso que não nos vamos fugir das certificações porque realmente elas estão aí e têm essas vantagens que a gente aqui elencou. Com este desenvolvimento do país, com a aposta na formação que tem sido feita, com a abertura de novas universidades, com a abertura à transferência de conhecimento que tem acontecido, não é? Com tudo isto, se olhássemos agora para 20 anos à frente, com que Moçambique é que achas que podemos sonhar daqui a 2 décadas? Eu estou muito otimista em relação a Moçambique, por ser moçambicano talvez, mas tenho sempre mantido, Moçambique é ah, um país espetacular, é um país espetacular. exato, Já te disse isto tenho antes de essa, começarmos a gravar e é a já, minha já, opinião. exato, mas penso sempre para o futuro e independentemente das coisas que estão a acontecer. Mas feliz ou infelizmente as estratégias políticas que o país vem adotando para a condução de destinos dependem sobremaneira de quem está a governar, né? Isto é Uhum. um facto e os progressos registados conseguimos desde a independência até cá são o que a gente observa hoje, mas a gente tem sempre a visão de que podia ser feito mais a nível daquilo que é a implementação efetiva das políticas que estejam definidas, não é? A garantia de efetividade, eu penso que é o que a gente tem de melhorar, não é? Uhum. Continuaremos a dar passos grandes para essas mudanças acontecerem, mas a minha esperança é que consigamos evoluir para modelos. Eu vou entrar um pouco para o lado político, mas é inevitável, que é a garantia da alternância. A alternância política tem essa vantagem de poder, de alguma forma, contribuir para quem sempre esteve a governar, olhar para um lado diferente de governado e quando voltar à posição, com outra visão mais a nível de progresso do próprio país. Eu penso que, aliado a isso, é importantíssimo a profissionalização, uma vez mais, da função pública, porque eu falo da Uhum. função pública neste momento sempre porque a função pública o Estado é o maior provedor neste momento, em que nós devíamos já passar isso gradualmente ao privado, naquilo que é a prestação de serviços, na sua maioria, mas o Estado daquilo que ele é e que se espera que mude essa posição num futuro, mas garantir que os profissionais do Estado ou o Estado consiga acolher ou contratar os melhores profissionais moçambicanos para exercerem atividades na função pública, isso seria um ganho Sim, muito sim, grande, sim, né? sim, sim. A gente perde muito investimento por falta de pessoal qualificado, gestores de projetos, gestores de contratos, sem falar das consequências que isso tem na própria qualidade das obras e muitos assuntos transversais. Nós temos essa experiência em Portugal que a capacitação das pessoas e a melhoria dos processos no Estado alivia muito a economia, porque antigamente, por exemplo, nós temos há 10 anos assinatura digital nos documentos públicos. Isso quer dizer que
Antigamente, qualquer papel tinha que circular fisicamente entre gabinetes para ser assinado e ser despachado. Hoje em dia, nós conseguimos, por exemplo, ainda esta semana aconteceu, fazer passar uma lei em 2 horas. Porquê? Porque o governo assina digitalmente, o Presidente da República assina digitalmente, sai no Diário da República, que é digital, e, portanto, se fosse há 10 anos atrás era impossível, porque simplesmente tinha que andar um sujeito de moto a servir de paquete, não é? E agora nós rimos disso. E, portanto, concordo perfeitamente que um Estado mais capacitado a funcionar melhor e com profissionais que têm mais conhecimento, não é? Não estamos a falar de motivação, estamos a falar de conhecimento, Exato. faz com que tudo funcione melhor. E nós temos essa experiência em algumas coisas, também temos muito para melhorar, obviamente. E portanto estou perfeitamente de acordo contigo. Olha, Só acrescentando um diz, pontinho diz. aí só acrescentar um ponto neste aspecto, é mesmo isso, Pedro, é que a falta de profissionais preparados por desafios que o país tem, o próprio Estado perde muito dinheiro. A gente Sim, pode puxar aqui para a gestão de projetos, eu estava a dizer, contratos mal geridos, sim, não vou falar de outras consequências que isso levam ao próprio má qualidade das obras, às vezes definição de cronogramas irrealistas, sim, não devidamente validados, lacunas na definição de escopos de projetos. É um emaranhado de questões que, com esta questão de pessoas preparadas, a gente consegue evitar e o país todo ganha por isso, não é? sim, é verdade. Olha, tinha aqui uma pergunta agora relacionada com a relação que temos entre países que falamos o português, não é? Ah, eu sei porque já tive algumas vezes também em Moçambique, tive esse gosto, e daí também a minha paixão pelo país, e Correto. que sabemos que por tudo, por várias razões, muito do trabalho que é feito no país, e tu também já o disseste, é feito com o apoio de países e de entidades estrangeiras, com investimento estrangeiro, com apoio estrangeiro. A minha pergunta é se, e algumas desses países e algumas dessas entidades são entidades e países de língua portuguesa, não é? Alguma presença de Moçambique, alguma presença em Moçambique do Brasil e de Portugal. A minha pergunta é, se achas que usarmos a mesma língua, o português, torna mais fácil operacionar o investimento ou não existe essa barreira? Eu posso dizer que se tem registrado algum movimento, embora incipiente, de investimento de grandes potências dos países falantes da língua portuguesa, né? Vou dar os exemplos do mesmo do Brasil e Portugal, com mais incidência, né? Sim, E vou dizer que Angola também, mas é muito pouco expressivo no ok. geral. Portugal mais diversificado em termos de indústrias em que está envolvido, e depois o Brasil, vou dizer que maioritariamente na área de mineração, onde estou atualmente Uhum. a trabalhar, ah, mas julgo que há espaço para mais players aqui dos países da CPLP, mas a gente sabe que a pujança financeira e a estabilidade económica, eu vou dizer mais económica e não política, de Portugal ou do Brasil, joga um papel importante, né, na operacionalização de Uhum. investimento direto desses países. Quem tem grandes desafios internos, dificilmente olha com mais timidez para investir Sim, sim. externamente, e penso que este é que é o desafio que se tem, né? Mas com toda a certeza que seria interessante se tivéssemos essa mais presença de países como Portugal e o Brasil e Angola e os outros países da CPLP, São Tomé, a investirem, porque a língua traz essa vantagem de simplificar muitos processos Sim. e é sempre importante. Portanto, achas que podemos dizer que quando se fala em obter o contributo de quadros moçambicanos e de fazer a integração destes quadros nos projetos, a língua de trabalho ser o português facilita? Com toda a certeza, não é? As metodologias de trabalho adotadas nos grandes projetos vêm dos países que detêm o capital, detêm o conhecimento, detêm a Sim. tecnologia,
a implementação desses projetos. Enquanto não tivermos na linha da frente o desenvolvimento tecnológico, falo dos países da CPLP, Sim, que sejam eles os demandantes de tecnologia e de conhecimento e de capital, dificilmente iremos olhar para a língua portuguesa como vantagem. Pouco usadas, e é muito pouco usada neste meio, não é? Contudo, é importante salientar que a curva de aprendizagem, por causa da questão da língua, é muito mais longa, sim, o que iria reduzir basicamente se a gente estivesse no mesmo, a falar no mesmo idioma. Daí derivada a necessidade clara de talvez incentivar mais este fluxo entre os países falantes português, que é para de alguma forma mudarmos este paradigma, né? Eu penso sim. que a balança do conhecimento do capital está a pesar ainda pelo lado anglo-saxónico, e isto é uma limitação clara para o progresso da língua portuguesa neste contexto de gestão de projetos e um pouco mais na inserção que é necessária, né? Olha, ouvindo dizer isso, não é? E percebendo que há esse gap e essa necessidade, e é natural que os países anglo-saxónicos tenham alguma prevalência. Primeiro porque boa parte do investimento é feito na indústria pesada, né? Na mineração, no oil and gas, onde é preciso, primeiro, um aporte financeiro que muito provavelmente Portugal, pela sua dimensão, tem dificuldade em ter. Ainda assim, eu sei que há investimentos da Galp na zona norte de Moçambique. Exato. Que quer como dizias, e no caso do Brasil, que tem uma capacidade de investimento grande e tem mega empresas, não é? Mega aglomerados, ainda assim há questões políticas também que não ajudam às vezes, e questões cambiais que não falamos, Também. mas também é verdade, não é? A minha pergunta, e aqui quando falaste isto, eu tive que puxar o meu chapéuzinho de presidente da APOGEP, não é? Porque, pronto, a minha questão é, como é que tu achas por exemplo, a APOGEP, dentro deste espírito de parceria e de cooperação, podia ajudar Moçambique a fechar este gap e a, e a ajudar a que houvesse mais conhecimento em português, mais investimento em português, mais formação em português? Exato, eu penso que vai um pouco aliado àquilo que a gente falou acima, né? Das certificações e tudo mais. A criação de uma comunidade de gestão de projetos mais coesa, com influência na divulgação do saber, na área de gestão de projetos, Uhum. pode servir de referência, né? E Sim. ponto de encontro para quem deseja iniciar a sua carreira nesta área de grande relevância. Pode ser o ponto de ligação com as entidades certificadoras também, porque Moçambique eu não tenho conhecimento de ter uma associação de gestão de projetos, e pode ser aí um ponto importante também de cooperação na facilitação de contacto entre Moçambique e IPMA, por exemplo, que já dá grandes vantagens Uhum. em criação de capacidade local, que possa servir de meio e de redução, às vezes, de custos na obtenção Sim. dos certificados internacionais. E penso que isto um pouco associado também, eu tive a oportunidade há pouco tempo de participar aí na vossa conferência e pude ver claramente esta diversidade de conhecimento num único fórum, pessoas no Brasil, nos Estados Unidos, na Alemanha, em Portugal, Moçambique, que juntos num mesmo lugar, a partilhar a mesma língua, podem trocar experiências sobre os Uhum. vários aspectos. Eu penso que é aí que está o toque que é necessário para nós podermos dar passos significativos, né? Vamos Mais tentar ajudar. workshops. Sim. Exato. Há um detalhe que me parece relevante, que é as nossas certificações são feitas em português. E enquanto a generalidade das certificações internacionais, os exames são em inglês, não é? Eh, nós fazemos todas as certificações com exames em português e com entrevistas em português e com workshops em português. E eu acho que isso é uma vantagem porque, lá está, ajuda a fechar este gap que temos falado. Não, tocou no ponto fundamental. É aí que entra a questão da vantagem de comungarmos uma mesma língua, né?
Sim, senhor. E essas facilidades têm que ser aproveitadas nesse sentido, porque realmente quebra barreiras. Para fazer uma certificação em língua inglesa, eu tenho primeiro que ter uma certificação do IELTS, banda 6, Uhum. e isso leva o seu tempo até que eu atinja esse nível de confiança na língua inglesa para fazer o exame de aptidão de língua inglesa. E depois disso é que vou fazer uma certificação Sim. ou uma formação de pós-graduação, mestrado. Então, essa é uma barreira que, aliada à nossa facilidade linguística, fazer uma formação no Brasil, fazer uma formação em Moçambique, em Angola, em Portugal, automaticamente isso já não é barreira. Eu vou diretamente ao ponto, não tenho que Exatamente. ficar um ano ou 6 meses em processos evolutivos linguísticos, que é bom, né? Aprendo mais uma língua, mas Mas é mais uma a barreira, termos não é? é uma barreira mais e penso que a língua portuguesa traz essa vantagem e temos que aproveitar. Sim, 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 sim. Estou perfeitamente de acordo. Estamos a chegar ao fim. Tinha uma última pergunta, que é quase uma provocação, não é? Que é, falámos sobre desenvolver gestão de projetos em Portugal, na lusofonia, no mundo inteiro. Se pudesses, Elias, tomar apenas uma medida para fortalecer a gestão de projetos, para ajudar ao seu desenvolvimento, qual é que seria a medida que tomasses? Isto pode ser a nível de Moçambique, a nível da lusofonia, do mundo inteiro. Portanto, estás à vontade. É apenas que medida tomarias para desenvolver a gestão de projetos? Exato. Eu sempre volto para a questão sempre da própria capacidade do ser humano em absorver conhecimento. Então, se a gente puder introduzir os conceitos de gestão de projeto mais cedo na vida dos Uhum, profissionais, muitos de nós caímos nesta área já com uma visão, uma experiência um pouco mais técnica e que depois gradualmente fomos evoluindo para questões de gestão de projetos, nos seus uhum, conceitos mais abrangentes, as metodologias, e depois vamos para a evolução disto, que já é gerir os projetos, tens de ter conhecimento económico, e que desde cedo essas matérias sejam lecionadas nas escolas primárias, sejam parte dos currículos académicos, porque é mais fácil se tivesse essa visão, essa predisposição antes, os passos claramente seriam muito maiores, uhum. porque eu fiz a formação em engenharia civil, depois faço o mestrado em geotecnia e envolvo-me em projetos de grande relevância para o país. Participei aí nos projetos da fábrica da Énica, com uma empresa internacional que é a Ecom, e estou diante de profissionais estrangeiros com as certificações em gestão de projeto, e eu depois vejo-me nessa época em querer fazer já as certificações, em fazer a formação em gestão de projetos, e é aí, é o tempo em que leva já a formar esse nível de competência todo, que é mais longínquo porque tens conhecimento dessas metodologias Uhum. quando te expões aos grandes projetos. Né? Eu hoje estou na Val também em projetos de barragens com consultores estrangeiros que têm essas metodologias como parte da sua forma de trabalhar. Então, e aí eu já consegui um pouco antes Sim, ligar as sim. questões da formação e que agora facilitam em sobremaneira a forma como participo nos projetos e a forma como veio Elias também em cada projeto em que está. Sim, sim, concordo. A introdução dos conceitos de gestão de projetos cedo no ciclo de formação, não é? Logo, há países que o fazem na escola primária, na elementar, não é? Ajuda a que quando chegamos ao mercado de trabalho isso não seja uma surpresa. E infelizmente, em Exato. alguns casos, ainda é uma surpresa porque não há capacitação anterior, não é? E isso, de facto, É é um mesmo bom por aí, ponto. é É um bom ponto. mesmo por esse lado. Eu conheço algumas experiências, por exemplo, agora temos o ano passado, se não estou aqui no erro, o Instituto Politécnico de Lausanne na Suíça introduziu obrigatoriamente as cadeiras de gestão de projeto e economia no seu currículo de Uhum. engenharia. Então, mostra claramente que o caminho é mesmo esse. Não podemos ficar para trás. Sim, 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 sim. Boa. Olha, Luís, foi uma conversa muito interessante. Fiquei aqui com saudades. É verdade. Quero-te agradecer muito a disponibilidade. Não sei se queres deixar uma última mensagem para quem nos ouve.
Exato. Vamos esperar que desta entrevista e daquilo que é a nossa interação possa de alguma forma influenciar aí mais moçambicanos que possam também se interessar mais nessas matérias de gestão de projeto. E agradecer, Pedro, por ter introduzido aí a palestra na semana passada também, que foi de grande interesse. Colegas meus participaram e tiveram aí grandes discussões sobre alguns aspectos abordados. O cocktail hour também foi um dos momentos muito bons que ajudou a descontrair a maior parte de quem teve a participar nos encontros, mas eu penso que é por aí que a gente tem que avançar e obrigado por esta oportunidade de dar aqui O- um o- toque daquilo que eu faço. Sim, obrigado pelo teu contributo, pela tua visão, os teus insights e, como se costuma dizer, seguimos juntos porque acho que temos objetivos comuns e temos um sonho comum e, portanto, acho que valeu. Esta conversa foi muito interessante. Obrigado e um abraço. Um grande abraço e espero ter Moçambique. Um abraço. Esta foi a conversa com o Elias, uma conversa que me tocou bastante. Por um lado, por ver que em Moçambique estão a surgir uma nova vaga de talentos, de pessoas competentes, sérias, formadas nacional e internacionalmente e que de facto têm tudo para poder fazer aquele país crescer face ao seu potencial e maximizar todas as oportunidades que surgem. Também gostei muito de ouvir, confesso, o papel que o Elias atribuiu à língua portuguesa e à lusofonia e como ele vê que a lusofonia enquanto comunidade de países pode ajudar a desenvolver a gestão de projetos, mas também que a gestão de projetos enquanto área de conhecimento e de agregação de técnicas pode ajudar sem dúvida a que cada um dos países da lusofonia possa maximizar o seu potencial e colocá-lo em prática, dando assim melhores condições de vida à população, mais riqueza, mais desenvolvimento e, acima de tudo, mais sustentabilidade. Convido-vos a seguirem-me nas redes, também a seguir o Elias, o link está no vídeo. E qualquer coisa disponham, estamos sempre disponíveis para trazer aqui novos conteúdos e para poder também, de alguma forma, trazer novas visões sobre aquilo que é a gestão de projetos em Portugal, na Europa, em África, na Ásia, na América do Sul, onde haja uma pessoa que fale português. Abraço e até já.